Irmãos queridos, vamos ao texto, Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 6, parte A. Certa vez, uma mulher bateu o carro no muro do seu vizinho. Ao espiar pela janela, o proprietário da casa observou que a motorista estava tirando fotos do estrago. Ao abrir a porta e perguntar-lhe o que estava acontecendo, ela prontamente respondeu: olha, eu estacionei o carro bem aqui e de alguma forma o seu muro bateu nele. Ela não admitiu o erro, ao menos não naquele momento. Há quem brinque dizendo que as mulheres são realmente assim, sempre colocando a culpa nos homens, não é verdade? Mas a grande verdade é que esse orgulho, essa resistência em admitir a própria falha, começou biblicamente, historicamente, com um homem e não com uma mulher. O Senhor, quando perguntou a Adão o que ele havia feito, a resposta imediata dele foi transferir a culpa para sua esposa e, em última análise, para Deus. A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Portanto, a fuga, a soberba e a fuga da responsabilidade não tem gênero, irmãos. Na verdade, são marcas de uma natureza caída. Desde a queda, os conflitos tornaram-se comuns e um traço da humanidade. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje, a origem dos conflitos. Para iniciarmos então a nossa exposição, eu convido os irmãos a olharem para o texto. Por agora, apenas o verso 1, parte A, a palavra inspirada registra: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Pai querido e amado, estamos diante de Tua palavra e queremos clamar, Deus, para que o Senhor mesmo, por meio do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações e aplicá-las nas nossas vidas. Por favor, transforme os nossos relacionamentos para a glória do Teu nome, para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, por causa do pecado, os relacionamentos foram desfigurados. Os conflitos ganharam proeminência na história humana. Já mencionei Adão e Eva, mas nós podemos nos lembrar de Caim e Abel, do perverso Lameque e da humanidade nos dias de Noé. Na epístola de Tiago, também percebemos que havia muitos conflitos entre os seus destinatários. O autor bíblico fala abertamente sobre a ira pecaminosa, sobre a língua maldizente, sobre a parcialidade e as rivalidades entre os irmãos. Fala sobre a fé que não produz obras e também fala sobre os ricos que, amando as suas riquezas, acabam por oprimir os mais pobres. Há conflitos por todos os lados. Sendo assim, há conflitos também em nossas próprias vidas. De onde vem aquela briga com o cônjuge? De onde vem a rivalidade com a nora? De onde vem a discussão com o filho ou com os pais? Por vezes nós somos rápidos em apontar o dedo para o erro alheio. Afinal, sob a nossa própria ótica, o culpado nunca somos nós. Entretanto, Tiago vai nos mostrar de onde vêm, na verdade, os nossos conflitos. Sim, irmãos, os conflitos que travamos têm origem. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repeti-lo caso você queira tomar nota. Os conflitos que travamos têm origem. E essa origem não está longe de nós. De onde vêm então os nossos conflitos? Qual é a origem deles? Duas respostas quero apresentá-los hoje por meio do texto. Em primeiro lugar,
os conflitos têm origem no coração. E em segundo lugar, os conflitos têm origem no mundanismo. Vamos novamente para o verso 1, parte A. O texto começa dizendo: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tiago está dando continuidade a um assunto que ele introduziu lá no capítulo de número 3, quando tratou dos candidatos a mestres às igrejas. No primeiro versículo do capítulo 3, ele disse: não sejam muitos de vocês mestres. Isso nos mostra que inicialmente ele está falando sobre as contendas entre os candidatos a mestres daquelas igrejas. Homens que infelizmente buscavam essa posição apenas para obter atenção, sendo isso causa de divisões e contendas. No entanto, embora o alvo inicial fosse os candidatos a mestres, a advertência cabe perfeitamente a cada um de nós, porque nós também vivemos conflitos nesta vida. E ao questionar a origem dos conflitos, o próprio Tiago responde. Veja agora o verso 1, parte B. De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Por vezes nós somos rápidos para apontar para as circunstâncias externas como a causa ou as causas dos nossos conflitos. Procuramos culpados ao nosso redor. Entretanto, Tiago nos força a olhar para dentro, porque as contendas, irmãos, não vêm do exterior, mas do interior. O que acontece do lado de fora é apenas reflexo do que está escondido do lado de dentro. Como seres humanos totalmente depravados, os nossos conflitos nascem de um coração corrompido e sedento por prazeres. E o que são esses prazeres? Nesse contexto, o prazer diz respeito às paixões ilícitas, os prazeres carnais, contrários à palavra de Deus, bem como aquela compulsividade pecaminosa que nos leva a desejar o que é errado, mas que se disfarça da aparência do que é certo. Porque vejam bem, ao que tudo indica, os candidatos a mestres aos quais Tiago se dirigia não estavam pregando falsas doutrinas. A teologia deles era ortodoxa. O problema é que a língua deles estava fora de controle, semeando divisões. No âmago do ensino, eles pregavam corretamente o evangelho, mas nos bastidores alimentavam rivalidades e disputas para provar que eram sábios e inteligentes. Notem então o perigo. Eles usavam da influência legítima que Deus lhe dera para destratar os irmãos e promoverem a si mesmos. Enquanto pregavam o que era correto, nutriam o que era errado, a saber, o sentimento de superioridade em relação aos irmãos. Notem aqui a sutileza terrível do coração humano sob o peso da natureza adâmica. O meio é correto, mas o fim é pecaminoso. É exatamente assim que os nossos conflitos também se desenrolam hoje. A fachada é irrepreensível, mas a motivação do coração é egoísta. Estamos vendo, irmãos, que a verdadeira raiz de todas as nossas guerras está no coração. Compreender essa verdade é importante para entendermos como resolver os conflitos. Necessitamos, então, urgentemente entender a nossa própria natureza. E vejam como Tiago desenvolve essa verdade no verso de número 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter.
vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Percebam então o que habita no coração daqueles homens, e se formos honestos, também chegaremos à conclusão de que habita também no nosso próprio coração. Cobiça, morte, inveja, lutas e guerras. Tudo isso no texto, movido pela ambição eclesiástica, ou pelo poder eclesiástico. Aqueles aspirantes a mestres buscavam o que queriam a todo custo. Mas entendam que o matar aqui tem sentido figurado. Ao que tudo indica, eles não haviam literalmente derramado sangue para obter o que desejavam. Refere-se antes àquele ódio pecaminoso que nasce e se alimenta no oculto do coração. Não é à toa que o assassinato e a inveja caminham juntos. O Catecismo Maior de Westminster classifica ambos como uma violação direta do 6º mandamento: não matarás. Nessa busca desenfreada por destaque, eles quebram ao menos 2 mandamentos claros nesse texto. O 6º, como já vimos, e o 10º, não cobiçarás. E vejam que ironia. Embora estejam obcecados por alcançar um lugar de evidência, eles nada têm, diz o autor bíblico, simplesmente porque não pedem a Deus. Com isso, recebem também grave diagnóstico, que não oram, ou pelo menos que não oram corretamente. Como bem escreveu um comentarista, em resumo, quando a pessoa quebra o mandamento de não cobiçar, ela continua não tendo como preencher os seus desejos e, consequentemente, a sua vida se enche de contendas e brigas. Tiago prossegue, ainda nesse ritmo, verso número 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Talvez Tiago esteja aqui ecoando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. No entanto, quando pedimos mal, não estamos clamando em nome de Jesus Cristo, mas estamos clamando em nosso próprio nome. Isso fica evidente quando o motivo dos nossos pedidos é apenas para esbanjar em nossos próprios prazeres. O texto original utiliza um termo muito específico: gastar. É a mesmíssima palavra encontrada na parábola do filho pródigo, no momento em que ele pega tudo o que possui e desperdiça os bens de forma irresponsável até passar por extrema necessidade. Há quem peça a Deus esse exato intuito apenas para sustentar a própria pecaminosidade. Alguém já disse com muita propriedade que Deus tem 4 respostas às nossas orações: sim, não, espere um pouco, e você só pode estar brincando. Com certeza esta última é a resposta do Senhor para aqueles que vivem dessa maneira. Embora oremos, por vezes não recebemos porque pedimos mal. Devemos então, irmãos, pedir em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor não se agrada de orações egoístas. Afinal, a ganância é uma forma de idolatria e, portanto, a abominação diante de Deus e um insulto ao seu nome. Nós somos especialistas em advogar ao nosso favor. Nós somos advogados de defesa de nós mesmos. Contudo, estamos corrompidos e cegos para as reais causas dos conflitos. Pensamos que quando agimos pecaminosamente, estamos apenas reagindo a algo que aconteceu do lado de fora. Por exemplo, quando somos rudes com a nossa esposa, nós atribuímos à nossa esposa a nossa própria rudeza.
A desculpa que damos é a seguinte: eu só agi assim em reação àquela palavra que ela desferiu contra mim. Ou eu agi daquela forma porque ela fez isso ou aquilo. Da mesma forma, a esposa, quando o marido deixa aquela toalha molhada em cima da cama, reage contra ele com uma ira pecaminosa. Fazemos exatamente o mesmo com aquele irmão pelo qual nutrimos sentimentos negativos. Justificamos, dizendo que o jeito dele não nos agrada. Quem sabe você sinta raiva daquele cliente que tanto o perturba e por isso acaba por desferir contra ele golpes com a língua, manchando assim a sua reputação. Ou de repente os seus filhos estão vivendo uma fase difícil e você permite que a sua casa vire um caos de conflito por causa disso. Escute com atenção para não perder de vista o que eu tenho a dizer. Os conflitos no seu casamento que você está envolvido, os conflitos no seu trabalho, os quais você está envolvido, os conflitos com os seus vizinhos, com os seus amigos, os quais você está envolvido, também são culpa sua. Devemos parar de enxergar os outros como os únicos culpados e reconhecer que nós também erramos. Ah, mas aquela pessoa fez isso comigo. Olha, eu não estou negando o agir pecaminoso do outro. Afinal, todos nós compartilhamos da mesma natureza caída e eu não tenho dúvidas de que o outro falhou com você. Mas o conflito não é culpa exclusiva do outro. A sua culpa permanece sendo sua. A culpa do outro permanece sendo dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos queridos, é que precisamos enxergar o nosso próprio pecado e entender que a origem dos conflitos está no nosso coração. A maturidade espiritual está no fato de reconhecermos os nossos pecados e em seguida nos arrependermos deles. E nós bem sabemos que o arrependimento envolve mudança de verdade. Você certamente já ouviu aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. Sim, é uma verdade. E Jesus chamou de bem-aventurados os pacificadores. Sua esposa pode vir com um quente e dois fervendo, mas você, sendo um pacificador, deve promover a paz na sua casa. Minha irmã, seu marido pode estar excessivamente reclamando, mas você, sendo a mulher sábia que edifica o lar, vai lhe mostrar biblicamente a raiz do seu pecado e o chamará com amor ao arrependimento. Quando seu filho fizer aquela birra tenebrosa, você compreenderá que ele também é um filho de Adão, que ele também é um pecador, e cabe a você ensiná-lo no caminho em que se deve andar, e dessa forma não agir pecaminosamente contra ele. Veja, eu não estou minimizando o pecado do outro. Se você se vê agora do outro lado, também há pecado no seu coração, e de igual modo você deve enxergar os seus pecados e se arrepender. Eu sei que naturalmente você não quer agir assim. A nossa carne nos impulsiona a reagir, a retribuir com a mesma moeda quando o nosso ego é ferido. Sentimos um desejo quase que incontrolável de dizer aquela famosa expressão: tá vendo? Eu bem que avisei. E acabamos por nutrir sentimento de superioridade. Mas nós precisamos guerrear contra nós mesmos, queridos. Se as paixões ilícitas estão batalhando dentro de nós, tentando nos levar a agir carnalmente, precisamos silenciar essas vozes que estão aqui tentando ou estão em conflito dentro de nós e deixar que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Paulo disse aos Romanos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Também escreveu aos Gálatas: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Estamos nessa guerra constante, irmãos. E entender isso é fundamental para vencermos, na força que o Senhor nos dá, as batalhas contra a nossa carne. John Piper certa vez disse que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso, no lugar de sermos reativos, vamos lutar, vamos reagir com mansidão, dando exemplo do Evangelho em nossos relacionamentos. Queridos irmãos, vocês que são casados, vocês não são rivais. Na verdade, vocês são um time. E nesse sentido, devem lutar pela santificação um do outro, sendo, por sua vez, exemplo de santidade. Mas eu já sei a desculpa que você pode estar dando neste exato momento. Se ela mudasse, se ele agisse de maneira diferente, eu não seria assim. Não, irmãos, você não seria diferente. Se o seu coração não for tratado pela graça, mesmo que o outro mude completamente, logo você vai buscar novos motivos externos para proceder pecaminosamente em seus relacionamentos. Precisamos saber, irmãos, que as raízes estão do lado de dentro. Lutemos então na força do Senhor para que o nosso coração seja transformado para a glória de Deus e para o bem dos nossos relacionamentos. Porque o conflito ou os conflitos que travamos têm origem. Em primeiro lugar, nós vimos que tem origem no coração. Em segundo e último lugar, agora vejamos que os conflitos têm origem no mundanismo. Tiago prossegue com sua repreensão no verso de número 4. Ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A linguagem do texto é forte. Literalmente, a palavra utilizada para essa infidelidade é adúlteros. Tiago está dizendo gente adúltera. Logo após chamar os seus leitores de adúlteros, Tiago explica o motivo. Eles estão se associando ao mundo, cultivando uma amizade com o sistema mundano. No entanto, não se trata aqui da convivência com pessoas que não creem. Afinal, todos nós temos amigos descrentes, todos nós vivemos no mundo. Isso é basicamente inevitável, a não ser que você vive um monge, viva num mosteiro por aí. Não, todos nós temos, e não há problema ter amigos mundanos, desde que nós não compactuemos com os seus valores e crenças, nem adotemos eles. Antes, Tiago refere-se à amizade com o espírito deste mundo. Quem tem familiaridade com as Escrituras, logo perceberá que essa linguagem de adultério espiritual é comum ao Antigo Testamento. Deus, que se apresenta como esposo do seu povo, declara-se traído quando a nação se afasta para adorar falsos deuses. Para ele, o seu povo comete adultério e prostituição espiritual ao agir dessa maneira. Vemos esses exemplos em Ezequiel capítulo 16, Jeremias capítulo 3 e em todo o livro de Oséias. Portanto, pela amizade com o mundo, ao nos afastarmos do Senhor, tornamos-nos adúlteros espirituais. Afinal, irmãos queridos, nós sempre estamos adorando alguma coisa. Se não for a Deus, outra coisa ocupará o terreno do nosso coração. Desse modo, adulteramos contra o Senhor
e nos tornamos os seus inimigos. Como bem escreveu João Calvino, ele os denomina de adúlteros, porque se corrompiam com as vaidades deste mundo e se alimentavam e se alienavam de Deus. Podemos dizer então que aqueles homens estavam vivendo de maneira radicalmente mundana, com todas as discussões e divisões que estavam promovendo. Amar o mundo expressava-se em tudo o que fazia. O desejo pelo destaque, a ambição pelo poder, a sede de ser honrado e a busca por seguidores a qualquer custo. E como já sabemos, eles buscavam de forma carnal ser líderes da igreja e por isso são considerados mundanos. E ser amigo do mundo não é outra coisa senão um desejo da própria pessoa. Não acontece por acidente. Olhe novamente para o texto. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Percebam que a pessoa trata-se de uma decisão deliberada e pessoal, e a consequência é inimizade contra Deus. Saiba disso hoje. Se você está se entregando ao mundo, se você está se entregando às suas práticas, se você tem se afastado de Deus por causa disso, o resultado desse adultério espiritual é tornar-se inimigo do Criador. E você não quer isso, quer? A situação é séria. Verso 5 ele continua. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Meus irmãos, esse verso não é de fácil explicação. Em primeiro lugar, Tiago não está citando unicamente um texto das Escrituras do Antigo Testamento, mas ele está, na verdade, resumindo toda a ideia desse assunto em essa única palavra. Além do mais, surge uma questão: a qual Espírito Tiago está se referindo? Ao Espírito Santo ou ao Espírito humano? Saibam que no texto original não havia essa distinção da grafia, não existia essa diferenciação entre letra maiúscula e minúscula para esta palavra, como nós temos em nossa Bíblia. Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra minúscula, não existia isso aqui na Escritura. Em ambos os casos, utiliza-se exatamente a mesma palavra, pneuma. Portanto, o que vai determinar se o texto está falando do Espírito Santo ou do Espírito humano é unicamente o contexto, pela forma como a carta se desenvolve, tratando dos prazeres que guerreiam dentro de nós e das contendas que os leitores tinham entre si mesmos. Alguns estudiosos preferem interpretar que o texto esteja se referindo ao Espírito humano. Aquele Espírito que Deus fez habitar em nós logo após nos criar, o sopro divino, mas que inevitavelmente ou lamentavelmente, após a queda, tornou-se inclinado à inveja e ao ciúme. Inclusive, esse termo ciúme pode ser traduzido por inveja. O reverendo Augusto Nicodemos e o comentarista Simon Kistemaker concordam com essa posição, porque para eles ela se conecta com o que Tiago escreveu anteriormente e com a continuidade do seu argumento. Se adotarmos essa perspectiva, irmãos, seremos confrontados novamente com a podridão do nosso coração. Vemos que os fortes desejos que guerreiam dentro de nós, se não refreados, nos levarão a amizade com o mundo e inimizade contra Deus. Mas Tiago não nos deixa sem esperança. O texto prossegue no verso 6, parte A, o último do nosso sermão. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Deus conhece perfeitamente a nossa natureza e por isso nos concede a sua graça para vencermos o mundanismo. O autor inspirado nos revela que essa graça é infinitamente maior do que os desejos pecaminosos que habitam dentro de nós, do que a nossa inveja e o nosso ciúme.
Dessa forma, podemos nos apropriar dessa graça para vencermos as tentações, afastando-nos assim do sistema deste mundo perverso. E essa graça maravilhosa nos é comunicada por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Redentor. Ao morrer na cruz do Calvário, ele nos libertou do domínio do mundo, da carne e do diabo, dando-nos todos os recursos necessários para vivermos em santidade, mesmo em meio a este mundo caído. Queridos irmãos, o mundanismo deixa-nos em maus lençóis. Tudo começa com um ceder aqui, com um afrouxar acolá, e logo estaremos completamente envolvidos por ele. E não se trata de um envolvimento qualquer, mas de uma amizade íntima, de uma amizade profunda com o mundo. Não há espaço para dupla amizade aqui. Ou nutrimos uma ou outra. É antagônico ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. Ou você rompe com o mundo, ou você será inimigo de Deus. Ou nos afastamos dos valores, das crenças e dos desejos deste mundo, ou nos afastaremos completamente do Senhor. Não há como viver de mãos dadas com ambos. Não há como se relacionar com os dois. Não há como ter dois cônjuges. Talvez o mundanismo tenha ganhado espaço em sua vida. E se isso aconteceu conosco, somos duramente repreendidos por meio desse texto, sendo chamados de adúlteros espirituais. Esse diagnóstico torna-se realidade sempre que trocamos Deus por outros amores. Por vezes, os conflitos no lar vêm de um coração que passou a adorar outras coisas. A verdadeira causa das discussões, irmãos, vai muito além da palavra. Na verdade, ela comunica que um ídolo do nosso coração foi contrariado. E quando mexe nos nossos ídolos, nós viramos uma fera. Deixe-me explicar melhor. Quando o marido não recebe o respeito que julga merecer e explode em ira, o verdadeiro problema é que talvez ele tenha feito desse respeito um Deus em seu coração. Dessa forma, ele não aceita ser contrariado, já que internamente ele exige ser admirado. Não pense, minha irmã, que você escapa dessa realidade. O mesmo acontece quando, por exemplo, você fica extremamente ressentida por não receber a atenção esperada. O problema central não está na carência de atenção. Isso é apenas o que vemos do lado de fora. Lembre-se de que a raiz está do lado de dentro. Ao examinar o coração, nós vamos notar que colocamos toda a nossa esperança de satisfação e felicidade naquele relacionamento, depositando em uma criatura o desejo daquilo que só Deus pode suprir. O mesmo acontece quando você quer ter razão em tudo, seja homem ou mulher. Conhecem aquelas piadas que dizem: quem manda lá na minha casa é minha mulher. Embora se disfarce de humor, existem de fato muitas irmãs bravas por aí, que são mandonas, reclamonas e que não admitem o erro. Ou homens que tentam a todo custo controlar tudo. Que se as coisas não saem como ele disse que era para sair, ele se esbraveja, ele arde em ira, ele acaba por virar um monstro, um bicho. Essa postura denuncia uma sede insaciável por controle. Por isso, quando algo foge do padrão, você se ira pecaminosamente. Os filhos também têm ídolos a serem quebrados. Quando agem em rebeldia por terem ouvido um não dos pais, revelam um coração sedento por ser guiado por seus desejos. Demonstram uma vida submissa às suas próprias vontades, provando que adoram os seus caprichos. O jovem acredita que a felicidade depende de conseguir tudo aquilo que deseja. Não me entendam mal, o respeito é bom, o carinho é bom,
o reconhecimento é legítimo, o sucesso pode ser honesto, mas quando passamos a adorar essas coisas, cometemos adultério espiritual e passamos a exigir que todos ao nosso redor alimentem os nossos deuses particulares. Poderíamos passar horas exemplificando essas questões. Quando o ídolo do orgulho é ferido, reagimos com ira. Quando o ídolo do controle é ameaçado, reagimos com manipulação. E quando o ídolo do conforto é perturbado, reagimos com impaciência. Queridos irmãos, precisamos compreender, portanto, que a origem dos nossos conflitos está em um coração que abraçou o mundanismo, fabricou ídolos e mais ídolos. Nosso coração é assim. Como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então, na próxima discussão que houver em sua casa, no lugar de buscar culpar terceiros, olhe para dentro de si mesmo e pergunte-se: o que o meu coração está desejando tanto neste momento, a ponto de eu estar disposto a pecar para conseguir, ou pecar porque eu não consegui? Existe algo que eu esteja amando mais do que a Deus nesse exato momento? E nesse momento de honestidade, contemple a graça maior que Ele nos concede. Que essa graça, irmãos, quebre o nosso orgulho e reconheçamos assim o nosso pecado, pedindo a Deus que despedace os nossos ídolos, para que a nossa maior satisfação esteja nele. Dessa forma, seremos capazes de perdoar, capazes de amar, abrir mão, servir, pois a nossa felicidade não vai depender dos nossos ídolos, mas do Deus que supre todas as nossas necessidades. Irmãos amados, só Ele é capaz de mudar a realidade de lares que têm sofrido com tantas guerras. Por meio deste texto, somos convidados a olhar para essa graça que Ele mesmo nos oferece. Deus é o maior interessado em restaurar os nossos relacionamentos. É por isso que a graça que Ele nos dá não é uma graça ou apenas uma porção limitada da graça, como lemos no texto. Ela é dada cada vez mais, ou é uma graça maior, dia após dia. Ele nos concede o favor necessário para vencermos os nossos ídolos, para vencermos o mundanismo que tenta nos agarrar e vencer os desejos cobiçosos do nosso coração. Por isso, se apegando a essa graça, resolva hoje mesmo os conflitos com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua nora, com a sua sogra, e faça isso quando sair daqui. A graça nos capacita a isso. Apegue-se a essa graça hoje mesmo e rompa de uma vez por todas com o mundo, mesmo que isso lhe custe um emprego, mesmo que isso lhe custe amizades antigas, mesmo que isso nos deixe abandonados, ou que atraia para nós olhares tortos. Deixem que o mundo nos exclua, deixem que o mundo nos rejeite, deixem que o mundo até mesmo venha derramar o nosso sangue. O que importa é infinitamente melhor estar de mal com o mundo, mas de bem com Deus. É melhor ser rejeitado pelo mundo e ser chamado amigo de Deus, porque, como bem disse John Knox, um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria, e é isso que realmente importa. Sim, com Ele nós somos a maioria. A verdade é que, em dado momento da nossa história, irmãos, todos nós éramos inimigos de Deus. Andávamos errantes pelo mundo, desfrutávamos de uma amizade íntima com Ele e nos lambuzávamos em suas ilusões. Havíamos abandonado o Senhor para seguir as nossas paixões pecaminosas. Ofendemos a Deus com o nosso mundanismo, o nosso
nosso relacionamento com Ele estava quebrado, mas Ele nos deu graça. E essa graça veio até nós por meio do amor redentor de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, precisamos compreender o conceito de substituição para nos maravilhar com essa graça. Preste atenção, o Filho de Deus trocou de lugar com os filhos da ira. O Santo de Deus trocou de lugar com os pecadores. O justo de Deus sofreu a punição que cabia aos injustos. O Filho de Deus morreu por aqueles que eram inimigos. Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz, ele foi tratado como pecador, apesar de não ter pecado. Afinal, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, ele sofreu o desamparo e o abandono, para que nós fôssemos acolhidos. Na cruz, ele sofreu a santa ira divina, para que fôssemos aceitos diante do Pai. É exatamente isso que significa substituição. Ele literalmente tomou o seu lugar, tomou o meu lugar. É por causa dele e estritamente pelo que ele fez que hoje podemos ser chamados de amigos e filhos de Deus. O nosso relacionamento com o Senhor foi plenamente restaurado graças a Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. E nunca mais, irmãos, haverá barreira ou conflitos entre nós e o Criador, pois já fomos justificados e já hoje desfrutamos de paz com Deus. Se você ainda não desfruta dessa paz, hoje pode ser o dia de sua salvação. Arrependa-se do seu pecado, confesse a Jesus como seu Salvador, converta-se de verdade, abandone a amizade com o mundo e passe a desfrutar de amizade eterna com Deus. Abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor respondendo aquilo que você acabou de ouvir.